festa linda, Senhor. Linda não por causa do templo, por causa das roupas. Linda porque o Senhor se faz presente no nosso meio. E a Tua palavra tem nos encantado esses 3 dias de festa, Deus. Deus, em nome de Jesus, a Tua igreja está aqui sedenta, Pai, pela Tua palavra, Deus. Alimenta, Deus, a Tua igreja em nome de Jesus. Deus, nós rejeitamos essa noite tudo aquilo que é contra a Tua palavra, tudo aquilo, Pai querido, que o inimigo preparou para Deus atrapalhar o culto na hora da palavra, cai por terra em nome de Jesus. Que nossos corações sejam abertos, Pai. Eu abro o meu coração para receber a Tua palavra nessa noite. Que a Tua igreja esteja com o coração aberto para receber a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Toca, Deus, no profundo do nosso ser, Senhor, com a Tua palavra. Muda aquilo que foi necessário, Deus. Lava a nossa alma, Deus, através da água que é a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Para que possamos sair daqui mais crentes. Que possamos sair daqui mais firmes na Tua presença, Pai. Nos abençoe, abençoe a Maristela, Pai. Repreende, Deus, toda dor física, Pai, em nome de Jesus. Todo cansaço físico, Pai. Dê a Tua serva graça, dê a vitória, Deus. Pelo poder do nome e do sangue de Jesus. E a igreja diz: Amém. Amém. Fique à vontade, minha querida, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Alegria estar mais uma vez com os irmãos, esse privilégio, né, desses dias, ontem, hoje de manhã, agora à noite, encerrando, né? Mas um momento tão maravilhoso que Deus tem nos dado, e com muita alegria, que eu quero agradecer aos irmãos, à igreja, o carinho da igreja, por mim, pelo Ariston, como temos recebido este amor de vocês, e nós aprendemos a amar essa igreja desde o dia que nós pisamos nela pela primeira vez em fevereiro. Então é com muita alegria que a gente já vai despedindo, aliás, com muita tristeza que a gente já vai despedindo dos irmãos. E quem está com a gente desde ontem à noite, né, e de manhã, nós estamos seguindo uma sequência aí do que Deus tem ministrado no nosso coração. E hoje pela manhã foi uma batalha, né, na minha saúde, para poder entregar aquilo que Deus nos revelou para a parte da manhã. E é algo que tem descortinado as nossas mentes, tem desconstruído a fé que professamos em Deus, que muitas vezes não é uma fé verdadeira, não é uma fé genuína, é uma crença. É uma fé falsa, que produzida de um evangelho falso, né, e tem feito muitos discípulos falsos. E o diabo não quer que a gente faça isso nos púlpitos, o diabo não quer que a gente desconstrua, o diabo não quer que a gente descortine pela revelação da palavra, o que ele tem feito tão facilmente nas mentes dos irmãos, dos crentes de todo o Brasil, de todo o mundo, principalmente Europa, Estados Unidos e os países que são livres, né? O diabo tem tido uma facilidade muito grande de enganar o povo de Deus. Então Deus tem nos colocado como trombeta, como atalaia, como profetas, para pregar a verdade. E aqui eu me sinto muito à vontade, neste púlpito, onde tem fogo, onde tem poder de Deus para trazer a revelação do Senhor, onde a palavra aqui é livre, onde o evangelho aqui é conduzido livremente. E a igreja que se encontra neste local, é uma igreja que tem tido maturidade para receber o verdadeiro evangelho. Então é um privilégio que vocês têm. A gente tem rodado o Brasil todo. E a gente percebe, pastor Ferreirinha, como é difícil para as ovelhas receber pela primeira vez o verdadeiro evangelho. Para vocês talvez seja uma coisa normal ouvir as doutrinas da graça, as doutrinas que os reformadores conseguiram resgatar no século XVI e que tem firmemente guardado isso, essa doutrina, que é a salvação pela graça, a justificação pela fé.
Só que é a minoria que consegue entender e ver e viver isso. Porque o evangelho foi tirado dos púlpitos, da maioria das igrejas. E por isso o diabo tem tido uma facilidade de colocar o evangelho dele. Não se assustem com as palavras que eu uso aqui. Eu falo na autoridade de Cristo Jesus. Há um evangelho de Satanás nos púlpitos, da maioria das igrejas. O evangelho do Deus Mamon, do Deus Baal, dos sacrifícios, das barganhas. E como o povo tem sido ludibriado, tão atraído por esse evangelho, porque a nossa natureza humana ela é tão perversa. Dentro de nós há um Deus que chama Deus do ventre, o Deus da fome. E o diabo conhece as coisas dos homens, ele entende as coisas de homens. Ele sabe que o homem tem fome, uma fome insaciável, enquanto ele não nascer de novo, enquanto ele não tiver encontro com Cristo, enquanto Cristo não for suficiente para este homem, para esta alma que está sedenta de Deus, enquanto essa água viva não dessedentar essa sede, esse Deus do ventre vai engolindo esta pessoa, porque ela nunca está satisfeita com nada. Ela sempre vai querer mais e mais. Assim como diz Provérbios, a sanguessuga tem duas irmãs, dá. Sempre está diante de Deus pedindo, me dá, dá. E o diabo sabe ir ao encontro do seu coração que ainda não é habitado totalmente por Cristo Jesus. E foi difícil chegar aqui, né? Até para chegar aqui hoje foi difícil. O Neymer teve que ligar para a gente, ora por nós. O Senhor já nos livrou de 2 acidentes já. Para conseguir chegar, para trazer a gente para cá. Irmãos, estamos vivendo um momento muito sério. A palavra de Deus fala em Apocalipse 12:12, que o diabo desceu até vós e está com muita fúria, porque lhe resta pouco tempo. Pouco tempo. Precisamos pregar o evangelho, não é só eu que estou com o microfone que não, olha, a minha pregação, na verdade, ela começa quando eu desço daqui. Aqui é fácil para pregar, até papagaio prega. A nossa pregação começa quando a gente desce e sai daquela porta ali, ó. Aí começa a nossa pregação. Pregue a tempo e fora de tempo. Viva o evangelho. Viva o que você pregue, pregue que você viva. O diabo não tem medo do que eu prego. O diabo não tem medo do que nós pregamos. Muito menos do que cantamos. Ele teme é o que vivemos. É isso que ele teme. Porque a nossa vida em Cristo denuncia que há transformação de caráter em nós. Isso faz com que o outro veja Deus em nós. Porque sem santificação no outro, ninguém vai ver a Deus. Ninguém verá a Deus sem santificação. Não é eu me santificar para ver Deus, não. É que o outro veja Deus através da minha santidade. Através da minha vida com Deus. O mundo não lê Bíblia. Se fosse assim, só de mensagens, de pregações, de vídeos e devocionais que temos no WhatsApp, circulando o dia todo dia, o mundo estava convertido. O que as pessoas precisam ver é Cristo em nós. Cristo em nós. E para isso, o que mais tem importado para Deus, eu vejo isso pela minha vida, o que Ele tem feito através da minha vida. Primeiro, Ele teve que me desconstruir totalmente. Porque a fé que eu tinha desde o princípio, quando Ele me converteu, porque eu nasci num contexto de humanismo dentro das igrejas. Não é diferente de você. O humanismo é uma filosofia que prega que o fim de tudo, o propósito da existência do homem é para que ele seja feliz. Que todo o propósito da existência é para que o homem seja feliz. E que a salvação é para que o homem seja feliz. E que Deus reina
para que o homem seja feliz, que Cristo veio, morreu, ressuscitou para que o homem seja feliz. Tudo gira em torno do homem. O homem agora está no centro. Agora as pregações é para o homem, para satisfazer a alegria dele de estar no culto. Afinal, ele trabalhou 6 dias, ele chegou cansado. O domingo tem que ser um domingo agradável, de pregações agradáveis, que massageie o ego dessa pessoa que está aqui. Porque, afinal de contas, é o momento dela agora relaxar. Não! Eu quero que você fique bem desconfortável nessa cadeira. Porque o Evangelho tem que rasgar a nossa alma, tem que ferir a nossa consciência. Porque ele é o martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é mais cortante, ela é viva e eficaz, e mais cortante que uma espada de 2 fios, que separa espírito e alma, junta em medula. Está apta agora para discernir os teus pensamentos e os pensamentos, os sentimentos que há dentro de você. A palavra nos desnuda. Ninguém está coberto, ninguém está vestido diante desta palavra do Evangelho da cruz. Ela nos desnuda diante da cruz. Não tem como colocar máscaras e ouvir a palavra de Deus sem nos constranger. Esse culto aqui não é para você ficar feliz na cadeira. É para que haja arrependimento. Para que haja transformação. Porque Cristo está voltando. Prepara-te, igreja. Prepare-se para te encontrar com o teu Senhor. Por isso que o que mais vai acontecer na tua vida, sabe o que é? Desertos, tribulações, vales, lutas, porque a fé só é provada no fogo. E nós estamos vivendo agora uma abstinência de fé, em meio a um apogeu de religiosidade. Quanta fé religiosa, quanta gente cumprindo culto, quanta gente cumprindo rituais religiosos, achando que está agradando a Deus, achando que no final do culto, depois de cantar muito, depois de orar muito, depois de fazer muita coisa para Ele, Deus vai vir agora e vai abençoar a igreja dele. Como se a fé fosse para isso. A minha vida de oração não é para mover Deus para fazer as coisas que eu quero que Ele faça para mim. A minha vida de oração com Deus é para moldar o meu caráter, é para tirar a ansiedade do meu coração, é para que a fé venha transformar a minha vida, para mover o meu coração para Ele, para que o meu coração agora esteja submisso à vontade dEle na minha vida. Isso é fé. A fé não é para mover Deus, a fé é para nos mover. Oração não é para que Deus reconheça o seu serviço, não é para que Deus reconheça o seu direito, não é para que Deus reconheça o seu mérito diante dele. Lembra lá da oração do rei Ezequias? Olha o privilégio desse rei. Deus enviou um profeta àquele rei para dizer para ele: arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmão, que privilégio Deus mandar um profeta na tua casa para te dizer isso. Tem gente morrendo daqui a pouco e não foi avisado. A gente pode acordar agora e amanhã não acordar mais. Olha o privilégio desse rei. E o que esse rei fez? Aquilo que nós pregamos de manhã, aquilo que nós desconstruímos de manhã aqui pelo Espírito Santo. Que o nosso Deus não é Deus de serviçais. O nosso Deus é Pai de relacionamento com o Filho. Deus não estabelece te abençoar porque você tem servido a Ele, mas porque você é filho. E filho é abençoado pelo Pai. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estamos assentados em Cristo Jesus. A nossa fé agora não é mais de devoção. Não é mais, o nosso espírito agora não é mais de servidão, mas é de adoção, de filhos. E aquele rei teve esse privilégio de ser avisado: arruma tua casa. Puxa vida, mas há uma contradição tão grande na oração daquele rei.
Porque ele vira para Deus, vira para a parede e começa a relatar para Deus todo o serviço que ele fez. Olha, eu sou perfeito de coração. Meu Deus, que vaidade desse rei. Olha como eu sou reto. Olha como eu sou bom. Olha tudo que eu fiz. Olha aí, gente. Olha o que nós pregamos hoje de manhã. Agora é hora de trocar pelo direito, pelo serviço. A mente de Lúcifer é assim. Lúcifer pensou assim, que pelo direito, por tanto servir, e por estar tão perto do poder de Deus, ele podia ser igual a Deus. Olha a vaidade, a soberba, o orgulho dessa mente que tem disseminado este pensamento no coração humano. E o rei Ezequias fez da mesma forma. Olha como eu sou reto, olha como eu sou bom, olha como eu sou perfeito. E tem pregadores que usam essa pregação para dizer que a oração de Ezequias moveu Deus. Não, Deus permitiu a situação que aconteceu ali. Porque tudo na palavra de Deus é pedagógico. É para nos ensinar algo. Que Deus é soberano. E nós precisamos aprender a confiar neste Deus e conhecê-lo primeiro, porque ninguém confia em alguém que não se conhece. E temos conhecido, às vezes, é só Deus, mas não temos conhecido o Pai. O Pai que se revelou em Cristo, o Filho. E Deus permitiu que Isaías voltasse no quarto daquele rei e desse mais 15 anos para aquele rei. Oh, meus amados irmãos, a história desenrola, a história continua. Nesses 15 anos, aquele rei gerou o rei mais perverso de Israel, Manassés. Por que ele não aceitou a vontade de Deus? A bondade, a misericórdia, a graça de Deus. Deus permitiu. A oração não é para mudar Deus, a oração é para mudar você. Deus quer que oremos. Aliás, Deus nos ordena orar. Filipenses 4 vai nos ensinar para que nós não fiquemos inquietos, ansiosos, que nós devemos orar com súplicas, colocar tudo no altar. Mas é para colocar no altar e para deixar lá. E com fé. É com fé, porque Paulo fala aos filipenses que depois de orar com súplicas, com orações, colocando tudo diante do Senhor, com ações de graça. Agradecer pela vitória que ainda não veio. Por aquilo que eu ainda não vi. Porque isso é fé. Fé é a prova daquilo que esperamos. E a certeza das coisas que não vemos, mas que sabemos que elas existem em Cristo Jesus. A oração é para curar a nossa ansiedade. De levar tudo a Deus. Colocar tudo diante dele. Ele quer ouvir tudo. Ele quer ouvir todas as suas lamentações, os seus medos, as suas aflições. Afinal, ele é o nosso papai. Paizinho. Ele quer te ouvir, porque o falar traz cura. Qual que é o método da terapia? O que o paciente faz com o terapeuta? Ele fala. Ele fala. O que Tiago nos escreve? Confessai-vos uns aos outros e oreis uns pelos outros, para que sejais sarados. O Pai quer nos curar nas nossas orações. A fé não é para fazer da minha oração um instrumento de barganha para converter a Deus, fazer o que eu quero. Fé não é a expectativa que eu tenho que Deus vai fazer tudo o que eu gostaria que Ele fizesse. Fé é a certeza que eu sei que Ele é soberano e Ele está no controle de tudo. E por isso eu posso descansar. Fé implica fidelidade e confiança absoluta em Deus. Segurança inabalável. Esperança inabalável. É por isso que Deus tem pressa em amadurecer a nossa fé. Então, os processos que você passa na vida, que te fazem sofrer, que dói, que ferem, aquele que faz a ferida, Ele mesmo a curará.
Os processos é para que você cresça. E como eu tenho crescido, e como eu tenho conhecido agora o meu Pai, agora não de ouvir falar, mas de andar com Ele. Se você precisa de um propósito da sua vida, Deus tem um projeto na tua vida. O projeto não acabou. Quando eu estava lutando com o segundo câncer, quando eu estava lutando com o câncer da minha fé, que hoje o câncer físico é insignificante. Toda vez que eu faço ressonância, ele está aqui. Para a medicina, o milagre não é a cura, é eu estar viva. Há 13 anos viva para contar uma história, para contar as obras do Senhor, para gastar a minha vida. Ele segura nas mãos dele a morte dentro do meu cérebro. Ninguém explica Deus, ninguém explica isso. Mas para que eu vivesse isso, igreja, a jornada foi árdua. Porque está doendo, eu sei que está doendo desde ontem, Deus desconstruir a fé de muita gente aqui, porque dói. Dói quando a gente descobre que nós estamos vivendo um relacionamento medíocre com Deus. Estamos muito aquém do que nós temos naquela cruz, que foi consumado. Nos dado agora como filhos. E essa fé diluída, fajuta, não nos permite avançar e entrar no Santo dos Santos e viver na dimensão de um Pai que já nos deu tudo. Nos deu o seu único filho. Não precisamos de mais nada. Então doeu muito, muito Deus desconstruir a fé que eu tinha desde os 10 anos de idade. Doeu muito. E eu só fui descobrir isso no segundo câncer. Porque o mesmo Deus que levantou uma paralítica da cadeira de rodas tinha que me curar. Usamos a nossa oração assim para convencer a Deus. Nos dá o que queremos. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja. Guarda isso. Quem está interessado em realizar todos os teus sonhos, responder todas as suas orações, todas, é Satanás. Vocês sabiam disso? Ele aparece para Jesus naquele deserto como Salvador. Te darei tudo o que você quiser. Eu posso te dar tudo o que você quiser. E isso é tão grave, é tão sério. A fé da igreja brasileira, da maioria dos nossos irmãos, que não tem acesso à mensagem da cruz, é tão grave que um dia, numa publicação do Facebook, uma denúncia foi feita da fé que está sendo professada na maioria dos corações dessa nação. Foi publicado assim: quem crê diz amém, o post. Te darei tudo o que você quiser. Irmãos, tinha uma lista de crente embaixo dizendo amém, eu creio, glória a Deus, eita Deus, fala Deus. Qual Deus? Qual evangelho? De Satanás. Deus mamon. Cuidado que esse Deus do ventre, que está engolindo a sua vida, destruindo a sua família, enquanto Jesus não for o centro da tua casa, a casa vai estar vazia para o diabo habitar. E Jesus fala em Mateus 12, que o diabo habita na casa vazia. Ele quer a sua família. Ele está desesperado pela sua família, pela minha família, para destruir os nossos relacionamentos, os nossos casamentos. A sua luta não é contra o cônjuge. A sua luta não é contra os filhos. Filhos, sua luta não é contra os pais. Vejam bem contra quem vocês estão lutando. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, é contra potestades, dominadores, hostes malignas que habitam as regiões celestiais. E habita na nossa casa. Se ela pode estar bonita, ela pode estar varrida, ela pode estar limpa, mas ela não pode estar vazia. Vazia de afeto, vazia de amor, vazia de perdão,
vazia de misericórdia, de graça, de tolerância, vazia do fruto do Espírito Santo. Não pode. Nós estamos expulsando os demônios da porta para fora, mas dentro da casa está cheio de cólera, de ira, de gritaria, de falta de respeito, de ordem. Ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Coloque em ordem a tua casa. Temos pregado desde ontem. Deus tem falado com a igreja duramente, porque Ele ama a igreja dele. Ele me tratou duramente, mas eu sofri nas mãos dele. Em nenhum momento Ele me tirou das mãos dele. Porque Ele é um fundidor. Quando Ele leva o ouro, leva a prata e coloca no meio das chamas, Ele não tira, Ele não solta. Ele fica lá com você firme, enquanto sua fé está sendo provada, enquanto as impurezas estão sendo tiradas no calor das chamas. Para de murmurar. Ele sabe a hora que vai tirar você. Sabe qual hora que você vai estar pronto? Quando o fundidor olha para a prata e vê ele, vê a imagem dele. É isso que Deus está forjando em nós. O padrão do Evangelho é Cristo. O Filho veio para revelar o Pai. O Filho não veio para revelar Deus e o poder dele. Deus não precisa revelar poder, porque o poder dele já está todo explícito para o mundo. Olha a criação, olha tudo que ele fez. Não precisamos do poder. Nós precisamos de partilhar da natureza de quem Deus é. Nós precisamos obedecer à vontade dele. E tudo vai cooperar, igreja. Tudo coopera para que Cristo seja visto em nós. Este é o bem que Paulo está escrevendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E qual que é o bem? Para serem conforme a imagem de Cristo Jesus. O bem que você precisa. O Pai, Ele supre as necessidades do Filho. O Pai supre. Então, com tudo isso que vocês estão recebendo, essa palavra que está entrando no coração de vocês desde ontem, hoje de manhã, nós precisamos guardar essa palavra. O que nós vamos fazer com tudo isso que aprendemos? Se nós não retermos isso, se nós não tivermos entendimento do que pode acontecer com essa palavra, vai ser mais um culto, vai ser mais um aniversário do ciclo de oração. Então nós vamos ler aqui em 2 Pedro. Irmãos, 1 Pedro, capítulo 5. Há um princípio aqui na palavra, para que possamos reter aquilo que temos recebido da parte do Senhor. Não só neste culto, mas nas terças-feiras do ensino, do discipulado que vocês têm recebido, de cada pregação aqui que é pregada, de cada palavra que você ouve da parte de Deus, daquilo que você lê na sua casa, na palavra de Deus. Há um princípio aqui que precisamos obedecer para que a palavra não seja roubada. É muito fácil roubar aquilo que é semeado. É muito fácil sair daquela porta para fora e esquecer tudo. Tudo. Porque é isso que o diabo faz. Crente tem amnésia. Nós temos amnésia. 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Amém, igreja? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele não vai cuidar, ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar.
ao qual resistir firmes aonde? Na fé. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Igreja de Cristo, nós não estamos passando por isso sozinhos. Estamos sendo atacados, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Somos nós que avançamos, estamos resistindo firmes na fé. Por isso que a fé, é impossível sem fé relacionar-se com Deus. É impossível, não é difícil, é impossível agradar a Deus sem fé. Mas qual a fé que agrada a Deus? A verdadeira fé, aquela que me traz esperança, porque a palavra de Deus fala que a esperança é a âncora da alma. Nós precisamos estar ancorados, fundamentados na rocha, para passarmos pelas tempestades, pelos ventos, e não ruir, e não cair. A esperança é a âncora da sua alma. E a fé é essa esperança segura, de que eu posso passar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pastor Ferreirinha comentou dos africanos. Eu tenho um outro povo também que eu quero dar exemplo para vocês, que me constrange a fé desse povo, que são os haitianos. Que eu tive a oportunidade de estar 2 vezes com eles, pregando para eles. Meu Deus, eles deveriam pregar para mim. Irmãos, em 2010, quem se lembra do terremoto que houve no Haiti? 1,5 milhão de haitianos perderam tudo. 200 mil haitianos morreram. 300 mil haitianos feridos. E um pastor nosso daqui do Brasil, muito querido, se comoveu com a capital, Porto Príncipe, foi destruída. Destruída, mostrava na televisão. As coisas custaram chegar lá. Lonas, água, alimento. Estavam demorando chegar para socorrer aquele povo. E um pastor nosso aqui do Brasil foi tocado por Deus para ir lá. Então o que ele pensou? Eu vou lá para consolar aquela igreja. Ele pensou que ia encontrar uma igreja adoecida, enferma na fé, tão abalada pela tragédia que acabara de ocorrer. Quando aquele pastor chega no Haiti, não havia pedra sobre pedra, tudo destruído. E os irmãos receberam o pastor, já levaram ele para o culto, onde não havia mais parede, onde não havia mais banco, haviam pedras, latas. E quando ele chegou, os irmãos estavam adorando a Deus. Isso é fé, igreja. Uma mulher levantava as mãos dizendo: vamos adorar a Deus hoje, porque não sabemos se teremos amanhã. E a esperança dela é que se não tivesse, eles adorariam a Deus eternamente. Um povo curado. E aquele pastor, quando viu isso, aí o pastor daquela aquela igreja de Cristo, falou assim com ele: pastor, amanhã o culto começa às 6 da manhã e termina 1 da tarde. O senhor vai pregar por 4 horas. 2 horas é louvor. Nós vamos ter um intervalo de 10 minutos, mas nós vamos até 1 da tarde. Amém, pastor? Meu Deus, aquele pastor estava assim curado da pouca fé que ele tinha. Da pouca fé que ele tinha. Para 6 horas de culto. E ele resolveu andar pela cidade de Porto Príncipe. E ele foi caminhando no meio das pedras, de corpos, de tanta dor, de tanta tristeza. E uma voz bem longe, uma voz bem fraquinha, foi atraindo aquele pastor. Ele foi chegando mais perto. Era uma mulher, uma senhora, de idade já. E quando ele chegou bem pertinho,
ela estava de joelhos. Ela tinha perdido tudo. Ela tinha perdido a família dela toda. Ficou só aquela senhora. E ela estava de mãos para cima, cantando em crioulo. E ela cantava assim: porque Ele vive, posso crer no amor, porque Senhor não há seu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Glória a Deus. Isso é fé, igreja. Meu Deus. Eu fico pensando se essa tragédia fosse no Brasil. Sabe o que a gente ia escutar, irmãos? Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Essa é a fé que se professa aqui, nessa nação. Sabia que a nação brasileira é a nação que mais cresce no número de evangélicos, igreja? Vou falar, obrigada, amor. Brasil, o país que mais cresce em número de evangélicos. Que vergonha. Que vergonha. Sabe o que isso denuncia, irmãos? Que a maioria deste crescimento é de uma fé falsa, produzida por um evangelho falso, que produziram discípulos falsos. Porque uma nação de maior número, se fossem de convertidos, de conversos, a nossa nação não estaria sob o juízo de Deus. Essa crise é uma disciplina de Deus. E eu louvo a Deus pela crise que chegou. Porque uma igreja tem acordado dentro dos templos. Há uma igreja de Cristo dentro de cada templo que se prega heresia, que se ensina falso evangelho, sabia? Tem uma igreja de Cristo, um remanescente lá dentro. E tem gente acordando. Tem gente que procura a gente e fala assim: irmã Maristela, eu ouvi uma pregação agora, que a senhora pregou, e os meus olhos foram abertos depois de 30 anos, servindo a instituição. Os meus olhos foram abertos. Eu estou sendo curada. Está doendo demais. Porque sabe por quê? Depois de tanto tempo assim numa cegueira espiritual, muita gente já perdeu os filhos para as drogas, já perdeu os casamentos, já perdeu a família, enquanto servia a Deus. Tira a sua fé, tira toda a expectativa que você tem de Deus e coloca agora a sua expectativa no Pai. Tem muita gente sofrendo porque tem buscado Deus pelo poder que Ele tem, pelo poderio que Ele tem. Deixa eu falar uma coisa que eu falei de manhã, vou lembrar a igreja, muitos estavam aqui. Deus manifestou muito poder. Você pega o Antigo Testamento, é só poder, do começo ao fim. Sabe o que ele quis mostrar com isso? Que o poder não transformou a vida lá de ninguém. Os egípcios não se dobraram diante dele quando Deus humilhou com cada praga que ele deu, humilhou cada deus egípcio. Muito poder. O povo no deserto, de Israel, o povo de Israel, os hebreus no deserto, viveram de poder. Acordaram com poder, dormiam com poder. Tudo era milagre na vida daquele povo. Todos ficaram no deserto, morreram lá por causa da incredulidade, de menos Caleb e Josué, porque eles tinham uma fé em Cristo, no Pai. Eles conheciam Deus no relacionamento, na relação que eles tinham com Deus. Eles sabiam quem Deus era. Poder não é evidência
de fé. O amor de Deus é evidência da presença dele. Goiânia, estivemos pertinho de Goiânia, estivemos em Uberlândia. Goiânia, do Brasil, é a cidade de maior número de cristãos evangélicos e católicos. 80% da cidade de Goiânia são cristãos. São cristãos. 80%. Deveria ser uma cidade maravilhosa, né? É o maior índice de suicídios do Brasil. O Brasil dá em média de 27% de divórcios ao ano. Goiânia, 316% de divórcios. Violência, abuso, droga. O que isso revela? Revela a fé que se professa naquela cidade. Uma fé num Deus falso. Pessoas que vão para a igreja, que cantam, que dão o seu dízimo, que cumprem toda a agenda, mas a vida está destruída. Porque a fé verdadeira não chegou àquele coração. Não converteu aquele coração. Não mudou aquela mente. Aqui o texto que nós lemos, Pedro está escrevendo aqui. Algo maravilhoso. E Pedro teve que ser muito forjado na fé. Porque esse Pedro aqui, lá em Lucas 22, pertinho já do sacrifício de Cristo, Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, Satanás vos pediu para peneirar vocês como trigo. Mas eu roguei por vós, para que não desfaleças na fé. E Pedro fala com ele assim: Senhor, eu vou com o Senhor à morte, à prisão. Eu vou até o fim com o Senhor. E Jesus fala para ele assim: Pedro, quando você se converter, confirma a fé dos seus irmãos. Porque não cantará o galo até que você me negue 3 vezes. Deus conhecia bem a fé de Pedro. A fé de Pedro estava em Jesus. Naquele homem que fazia milagres, que multiplicava pão e peixes, naquele homem que libertava os cativos, os oprimidos. A fé de Pedro estava em Jesus, que eles esperavam que vinha para trazer o reino e libertar Israel da opressão do Império Romano. A fé deles estava em Jesus. Eles ainda não conheciam que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que o reino que ele veio trazer é um reino eterno e não deste mundo. Então, por Jesus, Pedro estava disposto a ir até a morte. Por Jesus, Pedro estava disposto a ir até a prisão. Tem muita gente que por Jesus faz muita coisa. Por Jesus dá o carro, por Jesus dá a casa, por Jesus dá até a roupa do corpo. Por Jesus. Para ter em troca aquilo que Jesus tem para ele nesta vida. Era isso? Era essa a fé de Pedro. Aquele que tem a esperança em Jesus para essa vida é o mais miserável dos homens. Jesus só é Jesus se ele for o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Cristo nos revela a cruz. Aí muitos não querem mais Cristo, porque tem a cruz. Tem que pisar nas pisaduras dele. Tem que andar nas suas pisaduras. Tem que participar do corpo. Tem que participar da carne e do sangue. Ah, que discurso duro que Jesus deu para aquele povo. Atrás de pão, peixe, cura, milagre. Vós estão querendo o pão que perece.
Seus pais morreram no deserto por causa deste pão, vocês esqueceram? Não, mas nosso pai Moisés nos deu o pão. Nos dê também o pão. Não, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse pão, quem comer dele, jamais terá fome. Mas esse pão que vocês querem para essa vida, vocês vão morrer como seus pais morreram naquele deserto. Eu sou o pão vivo. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, quem participar da minha vida, quem partilhar da minha natureza de filho, ter o mesmo Espírito que está sobre mim, terás vida em mim. Ah, que discurso duro. A igreja de Jesus era tão numerosa. Ah, que igreja grande que Jesus tinha. Sabe o que eles fizeram, igreja? Talvez tem gente aqui pensando em fazer até a mesma coisa. Eles foram embora. Eles falaram para Jesus, duro é esse discurso. Nós não podemos ouvir. Não é esse evangelho que nós queremos. O diabo sabe o evangelho que a multidão quer. Ele sabe, igreja. O diabo não tem problema nenhum com a igreja, não. Ele é parceiro dessa igreja caída. Não da noiva. Não estou dizendo da noiva. Ele é parceiro. Ficou só 12. A igreja de Jesus ficou pequenininha. Só 12 agora. E Jesus ficou tão triste, gente. Vocês acham que ele falou? Será que ele falou para Pedro assim, Pedro, vai lá e anuncia que vai ter uma campanha. Traz eles de volta. Fala que eu vou multiplicar para eles tudo, vou dar tudo para eles. Porque ficou só vocês aqui. Você acha que Jesus falou para eles isso? O que Jesus falou para eles, igreja? Não quereis vós também retirar-vos? Não. A hora é agora. Porque o evangelho é este. O evangelho não mudou. Não mudou. E este Pedro, este Pedrão, que ainda não tinha convertido, não havia convertido ainda, o que ele fala? Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez você aqui só conhece Jesus, mas o Cristo está aqui hoje. Ele é suficiente para a sua vida. Ele tem vida eterna para você. Quando Jesus está falando com Pedro, que o diabo pediu ele para peneirá-lo. Ô, gente, isso que o diabo quer fazer e faz conosco. Esmagar você na peneira e te esmagar. Imagina uma peneira e você ser esmagado, esmagado, esmagado como o trigo. Esmagado, esmagado. O que ele quer com isso? Ele quer que sobra nada. E por cima da peneira fica o quê? A sua fé. O problema do diabo conosco é a nossa fé. Enquanto a fé for falsa, for diluída, não há problema nenhum. Agora que muitos aqui ouviram e têm ouvido, muitas vezes têm ouvido da fé verdadeira, do evangelho verdadeiro. Agora, o diabo, agora, ele quer peneirar cada um de vocês. Porque agora o trabalho dele é árduo. Porque ele tem que tirar a fé de cada um de nós. Que conhecemos e provamos de quem é Cristo. E partilhamos deste mesmo Espírito. Agora, Pedro convertido, porque lá atrás, quando ele não era convertido, Jesus nos mostra algo maravilhoso. Que ele estava rogando. Ele roga por nós. Ele roga diante do Pai. Para que Satanás não destrua a nossa fé. Pode até permitir que passemos por muitas provações. Até permite que o diabo seja útil para também fazer algumas coisas que precisam ser feitas. E muita coisa Deus permite que o diabo faça, como fez com a vida de Jó. Porque há um propósito. Mas aqui, o diabo é um cão na coleira. Só vai até onde Deus permite. Ele é útil. Nem ele pode fazer o que ele quer. Até ele está debaixo da soberania de Deus. E só vai até onde Deus permite. E o maligno não pode nos tocar.
Não pode nos tocar, porque Jesus já destruiu todas as fortalezas do diabo. Ele veio para isso. Ele já destruiu. Mas o diabo ainda não foi aniquilado. E ele tem pouco tempo. Então, peneirar a fé, agora Pedro já convertido e confirmando a fé dos seus irmãos. Como Pedro confirma então a fé dos irmãos? Quando Pedro está convertido, a primeira pregação para aquela grande salvação, depois que ele cura aquele paralítico na porta formosa daquele templo. Qual foi a primeira pregação do Evangelho? Arrependei-vos, convertei-vos e confessai os vossos pecados, para que venha tempos de refrigério sobre vós. É isso que o Senhor quer nos dar, tempo de refrigério nele, mas diante do arrependimento, da confissão dos nossos pecados. Não há bênção no pecado. Não há bênção de Deus, não há refrigério de Deus, não há paz de espírito na falta do arrependimento. Não há. Agora Pedro, já um homem convertido, um apóstolo, ele vai nos dizer aqui: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Humilhe-se, igreja. Tenha paciência com o tempo da prova. Como Pedro agora era provado, como a fé de Pedro agora era provada. Porque agora Pedro era conhecido no inferno, como eu e você, que conhecemos Cristo Jesus. Como a nossa fé é provada. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Há um impedimento muito grande para que essa fé verdadeira amadureça. E uma das coisas que impede que essa fé amadureça é a ansiedade. Tão somente a ansiedade. Como temos preocupado com o dia de amanhã. Sabemos que o pão nosso, o Pai nosso, nos dá hoje. Mas estamos preocupados lá com o dia de amanhã. Enquanto pensamos no dia de amanhã, em vencer o mal de amanhã, o mal de hoje está nos vencendo. Enquanto estamos preocupando, enquanto estamos enchendo a nossa vida, nossa mente, nosso dia a dia, em preocupar, em ter coisas, não há problema nenhum a gente querer o bem da família, o bem-estar da família, mas tem muitos pais tão preocupados com amanhã, que estão trabalhando tanto para dar para os seus filhos o melhor, que está perdendo o melhor dos seus filhos agora. Quantos filhos estão órfãos de pais vivos, preocupadíssimos com o futuro deles? E esses filhos estão sendo engolidos hoje, pelo mal de hoje. Pela ausência paterna, pela ausência materna, por uma casa vazia. Porque quando o diabo consegue agora entrar nessa casa vazia e lançar essa ansiedade, porque ele sabe que a ansiedade é a prova da nossa incredulidade. A ansiedade rouba a nossa fé. Porque se eu confio, se eu espero, se eu descanso em Deus, eu estou seguro neste Pai, que eu sei que me dará o pão de hoje. Não há ansiedade nisso. Por isso que o justo só pode viver pela fé. Irmãos, não preocupe com o mal de amanhã, não. A palavra te garante que o mal de hoje vai vir. Cada dia trará o seu mal. Vença o mal de hoje. Vença o mal de hoje. Olha, está quase acabando o dia. Vença o seu mal de hoje. Isso que você está vivendo hoje. Esquece o amanhã. Esquece o amanhã. Comece a exercitar a sua fé. E descansar no teu Pai hoje. O Pai é nosso. O pão é nosso. Olha, o bom pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus, ele se encarregou
de que nós não fiquemos curiosos de nada. Ele já se encarregou de não nos faltar nada, para que sejamos provados em tudo. Olha que pai cuidadoso. Ele não deixa faltar nada. Não falta alegria, não falta tristeza, não falta saúde, não falta doença, não falta gente que te entristeça, que te ofenda, mas não falta gente também que te dê a mão, que te estenda a mão. Não falta nada. Nada. Sabe por que o nosso bom pastor faz isso? Porque ele está forjando em nós para que sejamos inteiros, completos, sem falta de nada. Paulo entendeu isso e Paulo traduziu isso para nós quando ele disse assim: estou contente, estou inteiro, estou completo em todas as coisas, porque eu aprendi. Ou seja, irmãos, é um aprendizado. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce com uma fé pronta. A fé pode ser como um grão de mostarda, que nem se enxerga na palma da mão, mas se ela estiver em Cristo, ela vai amadurecer, ela vai crescer, ela vai florescer. E é neste processo que Deus te leva, para te fazer crescer. É preciso crescer, igreja. Por isso que não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Para que você, como Paulo, aprenda a dizer: estou pronto, estou completo, estou inteiro. Eu sei passar por necessidade. Eu sei ter abundância. Porque em todas as coisas estou instruído, estou completo, estou inteiro. Eu sei ter fome, eu sei ter fartura. Eu sei ter abundância. Eu sei passar necessidade. Eu sei, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aonde que na sua Bíblia Deus disse que você não passaria por todas essas coisas? Aonde na Bíblia disse que você seria vencedor sem estas coisas? Paulo escreve em todas essas coisas, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos salvou, que nos amou, que nos curou naquela cruz. Irmãos, não tenha medo. Não tenha medo de passar pelas provações. Nós vamos passar, irmãos. Olha o que Pedro agora, esse homem convertido, está dizendo aqui, olha, lá no capítulo 1, no capítulo 4, agora a mesma carta, primeira carta. Olha o que ele diz assim, ó, verso 12, 4:12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre nós. Tem gente profetizando aí, chuva, avivamento, prosperidade, um novo tempo. Não, irmãos, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não é estranho para nós. Tribulação não pode ser estranha para nós. Ela faz parte da nossa vida. Como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Sofra com alegria. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, não vos alegrai somente com a bênção, não gloriai-vos somente com as coisas boas, mas gloriem-se também nas tribulações. Sabe por quê? Porque ele aprendeu que nas tribulações, as tribulações produzem paciência. A paciência em esperar o tempo do Senhor produz experiência. Começamos agora a experimentar de Deus, a vontade dEle, que é boa, que é perfeita e é agradável, porque a mente minha agora está transformada, foi renovada pelo poder do Evangelho da cruz. E essa experiência vai produzir o quê, igreja? Esperança. Uma esperança viva. Uma esperança viva. Que nos mostra, que nos assegura que Deus não
nessa esperança, nós não somos decepcionados. Em nada somos decepcionados. Porque o amor de Deus já foi derramado por meio do seu Espírito Santo. O Espírito Santo derramou o amor de Deus sobre nós. O amor tudo suporta. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. Já está derramado sobre nós, igreja. Lança a mão, igreja. Entra na dimensão. Entra no Santo dos Santos. Olha que lá em Hebreus também nos fala coisa maravilhosa. Isso é uma revelação maravilhosa do capítulo 12 de Hebreus. Está dizendo assim, olha. No capítulo 12, na parte B do verso 1. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos com paciência a carreira que no grego é agon, que quer dizer agonia. Soframos com paciência a agonia que nos está proposta. É isso que nos está proposto. Este é o Evangelho de Cristo. Sabe por quê, igreja? Que a nossa vida não é aqui. Aquilo que haveremos de ser não somos ainda. Mas seremos. E já somos co-herdeiros de uma herança incorruptível. Irmãos, vai valer a pena. Que o peso da glória que está para ser revelada não se pode comparar com essa leve e momentânea tribulação. Mas tem algo aqui maravilhoso. No verso 2. Olhando para Jesus. Como nós vamos então correr e suportar com paciência essa agonia que é a nossa vida? Olhando para Jesus. Autor e consumador da fé. O qual, pelo gozo... Olha aqui, igreja. Deixa Deus falar no teu coração. Olha essa revelação aqui. O qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus foi o único que desceu do céu e que ao céu subiu. E ele suportou toda a agonia, tudo que ele viveu, tudo que ele passou. A carreira ele venceu, o combate ele combateu, a fé ele guardou. E ele suportou tudo, sabe por quê? Porque ele conhecia a glória, ele já conhecia a alegria que estava proposta para ele, porque ele veio dele, ele veio da glória do Pai. É o único que conheceu a glória, é o único que provou, o único que partilhava da Trindade, ele, o Pai e o Espírito Santo. E em todo tempo Jesus se lembrava da glória, do gozo, da alegria que há no céu, daquilo que estava proposto para ele. Por isso ele suportou. E por isso nele nós podemos suportar, podemos sofrer, podemos padecer, porque vamos herdar a mesma alegria. Vamos viver, nós vamos também ter o mesmo gozo de experimentar a glória do Pai eternamente. Igreja, isso é uma riqueza para a igreja. Isso é uma revelação gloriosa. Lembre-se disso, que o seu autor, o autor da sua fé, o consumador da sua fé, o autor da sua vida, suportou tudo, porque ele sabia que no final estava proposto para ele a glória do Pai. E foi isso que ele nos deu na cruz, igreja. Foi isso que ele nos deu na cruz. Não há outro evangelho. Não há evangelho maior, não há evangelho melhor do que este.
que nos dá a vida em Cristo, que nos dá a vida eterna, que nos dá alegria mesmo em meio à dor, que nos dá paz mesmo em meio à guerra. Não há outro evangelho. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Igreja, é hora de se arrepender. Essa fé aqui que Pedro está falando para a gente vigiar, porque o diabo quer devorar ela. O diabo bebe sua fé no café da manhã. Sabia? Quando você já abre a sua mente para preocupar-se, para estar ansioso, ele já bebe a sua fé, ele já devora a sua fé na hora que você acorda. Vigie, sede sóbrio, vigiai, porque ele está ao derredor, lançando na sua mente, dia e noite, dardos inflamados para devorar a sua fé, para que você desanime, para que você desista. É isso que ele quer fazer com você, porque lhe resta pouco tempo. E cuidado com o pecado que de tão de perto te rodeia. Nós acabamos de ler isso aqui. Cuidado com o pecado. Jeremias, uma voz, uma trombeta. Ele diz assim, Deus através dele diz assim, Jeremias 6, Jeremias 8, também a mesma coisa. Estão tratando da ferida do meu povo levianamente. Olha o que Deus está dizendo. Estão tratando da ferida do meu povo levianamente, dizendo que há paz quando não há paz. Essa ferida é o pecado, é o câncer da alma, o câncer físico. Não tira a nossa comunhão com Deus. Não tira meu nome do livro da vida. Não tira a minha fé. Pelo contrário, o câncer físico foi um instrumento de Deus para curar a minha vida, para curar a minha fé, para curar a minha alma. Mas o câncer da alma, o pecado que tão de perto nos rodeia, esse é um câncer. Essa é uma doença. E sabe como eles estão curando essa ferida? No púlpito, dizendo que a paz, a festa, a alegria, celebrai, celebrai. Hoje é noite de festa, hoje é noite de alegria, vamos celebrar, porque Deus vai te dar a vitória que você merece, Deus vai te dar aquilo que você veio buscar, o teu milagre vai chegar hoje, Deus é Deus da prosperidade, e Ele vai dar aquilo que você quer, então é só você crer, é só você acreditar, é só você ter fé, tenha fé, que hoje Ele vai te curar. É isso que estão fazendo, estão curando a ferida do povo. Deus tem tudo isso para dar. Nosso Deus tem tudo isso. Nosso Deus cura, nosso Deus prospera, nosso Deus abre porta, o nosso Deus faz milagre, o nosso Deus chama em existência aquilo que não existe. Mas o nosso Deus é um Deus de princípio. E Ele não vai passar por cima dos decretos dEle para nos abençoar. Há uma condição para sermos abençoados. Não há bênção sobre pecado. O pecado não confessado. Cuidado. É a mesma coisa eu entrar, muitos entram na igreja e são tratados dessa ferida. É a mesma coisa se eu entrar dentro de um consultório médico. Ele ter ali a minha imagem, a minha ressonância, mostrando que há um câncer que precisa ser tratado, que precisa ser extirpado imediatamente. Mas aquele médico, para que eu não fique aborrecida, ele vai falar assim comigo: Maristela, seu exame não deu nada. Você está bem, você está ótima, eu vou te passar só um antigripal. Estão fazendo isso nos púlpitos, igreja. Pessoas entrando cancerosas pelo pecado, destruídas na família, destruídos na dignidade delas, por causa do pecado. E elas são convencidas pelo falso evangelho a sacrificarem, a fazerem campanhas atrás de campanhas, a darem o seu tudo para ser abençoado por Deus. Deus não tem compromisso com estes. Deus não ouve nem a oração destes.
Isaías 59. Os meus braços não estão encolhidos para que eu não possa salvar. Nem meus ouvidos estão tampados para que eu não possa ouvir. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem divisão entre eu e vós. Eu não posso vos ouvir, porque Deus é santo, 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 igreja. Deus não vai mudar, Deus não muda. Ele é abençoador, sim, daqueles que o buscam em santidade, que anda em arrependimento. Deus não muda. Nosso Pai não muda. Ele tem mais prazer em nos abençoar do que nós mesmos queremos ser abençoados por Ele. Mas a princípio, são muitos. Pecado, vamos gravar isso. Pecado não é fazer alguma coisa errada. Mas pecado é fazer qualquer coisa fora da vontade de Deus. Mas tem situações que a gente precisa até desenhar, para que a gente entenda que adultério é pecado, que pornografia é pecado, que fornicação, igreja, é pecado, sonegar impostos é pecado, igreja, mentira é pecado, igreja, fofoca é pecado, igreja, contenda entre os irmãos é pecado, igreja. Não perdoar é pecado, um pecado grave, igreja. Porque sem perdão Deus não nos perdoa. Sem perdão nós estamos privados da maravilhosa graça de Deus. Por isso que o diabo não quer que esse evangelho seja pregado, para que você continue buscando a Jesus, buscando a Deus, como se nada tivesse acontecendo. A mágoa no coração, a amargura no coração, é pecado, igreja. Saber o bem que se deve fazer e não faz, é pecado, igreja. Não estender a mão ao necessitado é pecado, igreja. Não ser submissa ao esposo é pecado, mulher. Homem, não amar sua esposa, não tratar ela com afeto, como um vaso de honra, é pecado. E Deus nem ouve as suas orações, homem. Filhos, não honrar os seus pais, é pecado. E seus dias estão amaldiçoados. Porque só há honra na honra. Só há bênção e dias prolongados na honra. Patrão, não tratar o seu funcionário com respeito, com temor ao Senhor, é pecado. Empregado, não tratar o teu patrão como se estivesse fazendo ao Senhor, para o Senhor, é pecado. Nós estamos cancerosos, estamos cheios de pecado, estamos estendendo as mãos buscando bênçãos de Deus. Deus é abençoador. Mas precisamos fazer um conserto com Ele. Deus quer curar a tua vida. Deus quer curar o teu casamento. Deus quer salvar a tua família. Deus quer curar a tua fé. Deus quer curar você nessa noite por inteiro. Mas há um conserto a ser feito. Há um conserto a ser feito com Ele agora. É hora de arrependimento, igreja. É hora de nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que Ele nos exalte. Entre agora no tempo da humilhação. Se humilhe, peça perdão, confessa os seus pecados. Se você pecou contra o teu marido, confessa a ele. Se pecou contra a tua esposa, confessa a ela. Limpa a tua casa, mas não a deixe vazia. Tire o mal lá de dentro, mas coloque o bem no lugar. Não a deixe vazia, para que o Rei dos Reis, o nosso Cristo, habite na tua casa. Para que o Senhor dos Senhores, reine na sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Foi-te dada, Senhor, toda a autoridade nos céus e na terra. E o Senhor nos deu a autoridade em Cristo Jesus, Pai.
essa autoridade, nós possamos consertar a nossa vida com o Senhor. Que possamos, ó Pai, nos arrepender. Que possamos rasgar as nossas vestes. Ó Pai, estamos nus diante do Senhor agora. Os teus olhos, Jesus, são como chamas de fogo. Nada fica encoberto diante do Senhor. Não há máscaras diante de ti, Senhor.